Nacional da Amazônia apresentou esta semana os posicionamentos de ambientalistas e representantes do órgão responsável pela recuperação da BR-319. No terceiro e último dia da série de entrevistas especiais, vamos falar sobre os aspectos econômicos. O nosso convidado de hoje é o especialista, ele que é professor de economia da UFAM e pesquisador da Amazônia, José Alberto Machado. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, ao seu dispor. A gente vai falar um pouco sobre os aspectos econômicos, a gente já conversou com o IBAMA, com o DENIT, e a gente precisa entender um pouco dos benefícios que a BR trará a partir do momento que ela for liberada. Que aspectos são esses? Nós podemos primeiramente falar da própria vida das pessoas que lá residem. Nós temos muitas comunidades, muitos municípios, 22 municípios que fazem parte dessa área de influência da BR, e muitos deles foram para lá, muitas dessas pessoas se instalaram com a comunidade na expectativa de uma melhoria de vida. E de lá para cá certamente não tiveram nada de só essa melhoria da situação deles já seria uma grande motivador. Mas tem outros. A produção que eles fazem de hortifruti grangeiros, agropecuária, hoje, é pouca, haverá se dizer, mas porque ele não tem como escoar. Enquanto Manaus é um mercado demandante desses produtos e importa a maior parte desses produtos do sul-sudeste, do Ceará, do Pará, nós temos aqui próximo um celeiro para a produção, porque é uma área extremamente fértil, boa parte dessa área visitada, feita por áreas de várzeas também. Então, nós temos aqui um celeiro para ser produção, mas não adianta produzir se você não tem como escoar. Então, esse é um outro detalhe, evitando que Manaus se torne tão dependente de importações de outros estados disso. Agora, além desses aspectos mais, digamos, regionais, nós temos outros. O aspecto relacionado ao trânsito de pessoas e de mercadorias entre Manaus e o Centro-Sul, dando uma vazão maior para a circulação de mercadorias. É óbvio que aqui eu gostaria de chamar a atenção para essa relação que se faz da estrada com o polo industrial de Manaus. Talvez fosse oportuno nós falarmos um pouco mais a respeito disso. Nós falamos sobre essa importação de produtos, sejam eles alimentícios, matéria-prima, que inclusive essa importação torna a recuperação da BR-319 mais cara, por vir aí do sul, sudeste, toda essa matéria-prima. A gente falou da produção, das comunidades que se instalaram e vão se instalar ao longo da rodovia federal, após a recuperação, a entrega dessa rodovia, sobre os produtos que eles irão produzir em casa, no seu terreno. Isso representa para a gente, nós amazônicas, produtos mais baratos? Barateamento de tudo isso, de ter uma hortaliça de qualidade com preço mais acessível? Bom, em primeiro lugar, nós temos que considerar que, em função da situação ecológica da estrada, nós temos uma quantidade muito grande de unidades de conservação que já estão estatuídas, já estão definidas. Temos pelo menos dos 15 milhões e meio de quilômetros de hectares que essa região tem, pelo menos uns 12 milhões e meio de quilômetros estão estabelecidos como áreas protegidas. Áreas protegidas que nem sempre é possível você fazer produção. Ademais, nós temos restrições para a produção, para uso das terras para fins produtivos aqui na Amazônia, estabelecido pelo Código Florestal. Então, primeiramente, nós não estamos falando de produção massiva, não estamos na expectativa de ter uma produção de grande escala. Porém, só o fato de você ter possibilidade de ter produção, qualquer que seja a escala, e de escoar essa produção para Manaus, permitindo que a população, o mercado urbano de Manaus, possa consumi-la, já é uma grande novidade, tanto pela geração de renda e viabilização das comunidades e dos municípios que disso dependem, quanto por conta do próprio abastecimento de Manaus. Eu nem falaria de diminuição de preço, que de fato pode acontecer, mas só o fato de viabilizar essa produção
e, portanto, viabilizar a presença dessas comunidades na área rural, no interior, evitando que elas venham para a cidade, para o derredor dos municípios, se transformarem em favelados ou habitar nas periferias, demandando serviços das metrópoles, como o caso de Manaus, que já estão bastante demandados, já seria uma grande novidade para essa região, né? Quais setores serão beneficiados com essa integração entre Amazonas e Rondônia, falando do polo industrial de Manaus de forma geral? A gente mostrou em várias matérias aqui no Jornal da Amazônia que os mais prejudicados foram os polos aí de duas rodas e de eletroeletrônicos. O que isso representa para a gente? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar essa associação que se faz entre a rodovia e o polo industrial de Manaus. Isso, eu acredito, seja um grande equívoco dos nossos líderes que advogam a BR-319 para beneficiar diretamente o polo industrial de Manaus. Por que isso? Porque até hoje o polo industrial de Manaus tem sido tido no imaginário nacional e no nosso imaginário como um grande instrumento de proteção da floresta aqui no estado do Amazonas. A razão de não termos grandes agressões, grandes devastações, é tida como sendo devido à presença do polo industrial de Manaus. E utilizamos isso, inclusive, ao longo desses anos para conseguir mais incentivos, para conseguir prorrogações, etc. Na hora que eu associar a estrada ao polo e essa estrada venha a ser motivo de migração massiva, de destruição da floresta, aquilo que hoje é uma bênção para o polo passa a ser um problema negativo, ou seja, nós passaremos a estar associando uma mochila ecológica, como se costuma dizer, ao polo industrial de Manaus, ou seja, a partir do momento que começarem a surgir degradações, nós passamos a considerar que o culpado passará a ser o polo industrial de Manaus. Situação inversa do que nós temos hoje, em que o polo industrial de Manaus é responsável pela preservação da floresta. Então, eu acho que só a função, a vocação da estrada hoje, para a integração nacional, para a viabilização da produção dessas comunidades que estão em torno, já são motivos bastante significativos, até porque, eu lhe digo, o transporte de mercadoria do polo industrial de Manaus para o mercado consumidor do centro-sulino, possivelmente nem será tão viável por essa estrada. Primeiro pela infraestrutura dela, pelo peso das carretas que terão que trafegar por ela para carregar grandes cargas, uma vez que as cargas mais pesadas do polo industrial de Manaus transitam normalmente via ou rodofluvial, pelo Madeira e Porto Velho mesmo, ou por Belém, ou por Santarém, ou por cabotagem mesmo pela costa brasileira, que são situações, muitas vezes, que pode até demorar um pouco mais, no caso da cabotagem, mas são mais baratas, e se for rodofluvial, pode até ter diminuição de dias. E aqueles produtos de mais alto valor agregado, como telefone celular, computadores, são transportados hoje via aérea, que é o melhor modal para você transportar esse produto, que em 2 dias você chega diretamente nos pontos de revenda a partir de Manaus. Então, tanto a questão da infraestrutura básica, da estrutura da estrada para trafegar grandes cargas, grandes carretas, grandes pesos, essa é uma das razões porque ela não foi viabilizada para transporte de carga, por causa da bitola da sua infraestrutura, que no início era 6 toneladas por eixo, nessa novo plano aumenta um pouco mais, mas não a ponto de poder ser considerado como uma grande via para transporte dos produtos do polo industrial de Manaus. Então, eu acredito que nós não precisamos associar a existência da estrada à demanda do polo industrial de Manaus, porque nós estamos correndo o risco de amanhã associar ao polo os eventuais danos ou agressões que a floresta possa sofrer com o advento da estrada. Agora, que a estrada tem outras funções, tão importantes quanto essa. Integração nacional, imagina você fazer um corredor de turismo nessa estrada, em que você poderá atravessar florestas densas com o propósito de fruir a beleza da natureza, etc. O trânsito de pessoas e a viabilização das comunidades que estão ao seu redor tem outras funções. 22 municípios da área de influência. Hoje, a chegada da justiça, por exemplo, ao interior do estado, com a ausência de oferta de voos semanais regulares,
que é tão pouco, esses municípios ficam desassistidos porque você não tem uma forma de chegar rápido, de ir e voltar de forma rápida. Uma estrada dessa pode ser viável para que só aí você teria cobertura de 22 municípios no estado do Amazonas. Quando eu falo justiça, eu falo de Tribunal de Justiça, Ministério Público e as próprias estruturas governamentais, a Secretaria de Governo. Então, a possibilidade de você integrar essas comunidades à capital, a receber serviços de forma mais rápida e tal, de forma mais segura e mais permanente, já são funções, já são objetivos extremamente nobres e importantes para a existência dessa estrada. De forma rápida, na sua opinião, os prejuízos causados pela recuperação da BR-319, seja ele direto ou indireto, são maiores, vão superar os benefícios que ela vai trazer para a gente? Não, primeiramente eu não parto do pressuposto que devam ter prejuízos. Se você tem uma gestão adequada, os cuidados adequados, os mecanismos adequados, você não precisa fazê-la com prejuízo. Uma estrada pode ser tão protegida, pode ter suas margens tão protegidas quanto qualquer outra iniciativa do governo. Basta que você tenha políticas públicas, recursos e instrumentos adequados para geri-la. Eu tenho certeza que os benefícios haverão de ser maiores se tiver presença do poder público controlando, gerenciando o processo. Fiscalizando, como nós falamos ontem. Muito obrigada, professor. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Boa noite. E para você de casa, veja daqui a pouco aqui no Jornal da Amazônia. Lei sancionada regulamenta a divisão de gorjeta e taxa de serviço entre funcionários de bares e restaurantes. É no próximo bloco.